Confesso que estava aqui num paradoxo diante do Senhor, porque eu queria continuar adorando. Eu senti assim um pré-gosto da glória da eternidade, de todos nós com os olhos desvendados, contemplando a glória do Senhor, vendo face a face o Cordeiro. Estamos tocando em lugares celestiais nesses dias, e eu não tenho dúvida, eu também percebi o que o Leandro discerniu da presença de anjos caminhando. Deus me levou, às vezes Ele tem feito isso comigo, de me levar a caminhar no meio da congregação, profetizando, abençoando, e Deus me levou a fazer isso no meio do louvor, e era tão tocável, assim, palpável, a presença da glória de Deus em toda a congregação. Aleluia. Com a limpeza que o Senhor nos fez hoje de tarde, dos muitos telentulhos que os anjos levaram embora, seja desse temor e tentativa de agradar os homens, seja uma mente incorreta, com pensamentos humanistas, com impossibilidades e limitações ao Senhor, seja um espírito de intimidação e medo, como nós vimos, como também esse espírito perverso, coração de incredulidade. Tudo isso o Senhor tem levado embora. Se ficou algum resquício aí, não leva para casa, manda embora já, ainda hoje, porque é tempo de cura, é tempo de libertação. E sempre quando nós nos esvaziamos, quando nós nos quebrantamos, quando o vaso é limpo, o Senhor vai enchendo. Amém? Eu vou repetir. O Senhor só pode usar vasos limpos. Não são perfeitos, mas são limpos, santificados para o seu uso, para o uso do Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Aleluia. Então agora vem a parte positiva, de nós sermos cheios do Espírito todos os dias, preenchendo esse imperativo, como nós tocamos de leve ontem de noite, mas o foco ontem, o Espírito nos levou para que as crianças, principalmente os adolescentes, fossem batizados, ou os pré, fossem batizados no Espírito Santo. Então, agora vamos continuar dali, revisando um pouco, para depois entrar em alguns filtros, como nós podemos discernir a voz do Espírito Santo, e aí vamos para a prática, amém? Então ainda é cedo, podemos usar bem a noite, não somente para revisarmos o conteúdo, mas também para depois, todos aprendermos a profetizar, a fim de sermos todos consolados, amém? Não no microfone necessariamente, mas uns com os outros, amém? Então, da mesma forma como nós tivemos uma prática muito grande à tarde de limpeza, removendo o negativo, agora você fica em ponto de bala, atento e pegando todas as dicas para como ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver aqui, já está na tela, vamos ver se eu consigo usar isso aqui ao mesmo tempo que eu prego, vamos ver. Construir. Ontem nós vimos uma das expressões, das 5 expressões que eu tinha selecionado sobre a ação do Espírito Santo no livro de Efésios, e um dos mais conhecidos é Efésios 5:18, que fala que nós não podemos nos distrair com vinho, nos embriagando com vinho, mas sede continuamente cheios do Espírito Santo, amém? Você pode falar para a pessoa que está no teu lado, seja continuamente cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, diga, seja continuamente cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é algo ativo, não é passivo. Nós vamos ver depois isso em detalhe, um pouquinho pelo menos, mas é algo ativo. Nós mencionamos ontem que o batismo é uma experiência única, singular, mas o ser cheio é uma experiência contínua.
cotidiana, diária. O que era uma promessa no Velho Testamento, o que se cumpriu no dia de Pentecoste, agora para nós, no livro de Atos, capítulo 351, versículo 84, falando sobre a igreja de Canoas, amém? Fala que a igreja reunida estava transbordando de alegria e do Espírito Santo. Está ali, Atos 13, 52, parafraseando para nós aqui, porque o livro de Atos não tem conclusão, não termina, né? Eu não sei que capítulo, se é 1542 que nós estamos ou não, mas certamente Deus quer que todos os dias nós sejamos cheios do Espírito Santo e continuamente deixando sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ontem nós tocamos sobre a questão da fé e de recebendo, se apropriando, agradecendo e louvando, e eu queria muito que vocês, como pais e como jovens discipuladores, também ajudassem a cada uma das crianças. Aproveitem esse período especial. Não é que não vai ter depois, mas o Espírito Santo às vezes se move como ondas, e nós estamos numa onda crescente do Espírito Santo, nós temos que surfar nela, tá? Eu nunca consegui surfar aqui nessa vida, né? Mas lá no céu eu vou surfar muito, vou andar de esqui, vou andar de skate, vou descer naquela lomba ali como é que é, Red Bull ali, de 70 metros, né? Eu vou fazer de tudo, né? Lá no céu eu vou fazer isso, tá? Mas vamos aproveitar essa onda do Espírito que nós estamos, crescente, de não nos distrairmos, mas continuarmos ministrando com as nossas crianças e pré-adolescentes, amém? Impondo as mãos, levando eles, se eles pediram o batismo, outros que nem pediram, mas você, com essas dicas que tem aí, depois no PowerPoint, ministrar para eles, ler os textos. Foi falado aqui, a criança ouve, acolhe, e tira e queda, ela é batizada, ela flui em línguas, não tem dificuldade nenhuma, porque ela não tem tantos argumentos negativos ou mentiras do diabo, que muitas vezes nós carregamos, com tradições, com questionamentos. A criança é uma página em branco, então aquilo que tu escreve, ela vai acolher. Impõe as mãos, todas as noites, ora em línguas com eles, leva eles a crescerem e se apropriando, louvando. Eu já contei para muitos de vocês que naquele dia que eu fui batizado no Espírito, eu não tive nada de extraordinário, mas eu comecei a agradecer. 2 semanas depois, numa vigília, eu vi o meu colega do lado aqui, meu amigo, transbordando em línguas pelos cotovelos, falando, né, transbordando, e eu fiquei com uma santa inveja, e eu queria muito falar, e eu comecei a falar, mas em vez de falar 1.000 palavras, eu falei uma palavra, e eu fiquei meio com raiva, tá? Eu disse, o cara nem é tão espiritual como eu, né? E olha só como ele está falando, e eu que sou muito mais, já entendi porque foi só uma palavra, né? Porque o meu orgulho, minha carnalidade, Deus queria quebrantar, tratar, mas eu peguei aquela primeira, a segunda, e comecei a falar, e nunca mais parei, amém? Então não despreze os pequenos começos. Nós falamos ontem sobre as 4 consequências, que está ali em Atos 2:4, 2:17, Atos 2:4 fala que todos foram cheios do Espírito, começaram a falar em palavras, que o Espírito Santo lhes conduzia a falar. Vou aclarar, o Espírito Santo dá palavras, mas quem fala em línguas é você e eu. O Espírito Santo não fala em línguas, é você e eu que falamos em línguas, com palavras que o Espírito Santo coloca dentro de mim, ele dá no meu espírito. É como se estivesse pipocando, saltando palavra, shibakatarabacai, é a minha língua, ela salta no meu espírito, a minha mente registra as palavras, geralmente não entendo, mas ela registra que está saltando essas palavras, mas eu decido então cooperar com o Espírito e
pronunciar essas palavras, orar essas palavras que eu recebo. Você entendeu? Amém? Junto com as línguas, tem mais 3 expressões que está em Atos 2,17: profecia, sonhos e visões. Então, essas 4 consequências é direito de todos os filhos de Deus. Amém? O versículo 39 diz, logo depois da porta do reino, que é tão conhecido: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o doreia do Espírito Santo. Essa promessa é para todos, é para todos vocês, é para vocês, é para vossos filhos, é para todos quanto nosso Deus chamar. Amém? Diga comigo: é para mim, é para minha família, é para meus filhos, é para todos os discípulos, é para os meus netos. Aleluia. Amém? As 4 características, sine qua non, 4 consequências para todos nós. Falando em línguas, 1 Coríntios 4:5, tem uma tradução que não é a melhor na revista atualizada, dizendo: eu quisera que todos falassem em línguas. Eu não sou professor de português, mas quisera parece que dá uma sugestão, uma intenção, né? Mas não é bem isso que está no original. Eu vou olhar no meu apontamento que eu vi na concordância de Strong's hoje. Eu quero, palavra telo, presente, querer, ter em mente, pretender, estar resolvido, estar determinado. Também pode ser traduzido como desejo ou ter vontade, mas gostar muito. Ou seja, não é uma sugestão, não é uma sugerência, né? Uma possibilidade, é uma determinação do Espírito através do apóstolo, dizendo: eu quero que todos falem em línguas. A igreja diz amém? Ou seja, não é um luxo, não é opcional, é uma necessidade, porque no mesmo capítulo, versículo 2, ele diz: quem ora em línguas, fala direto a Deus. Ora de fato, Senhor, ligação direta, e Ele sempre responde, e Ele está sempre com a bateria cheia, e debaixo de área de cobertura, Senhor, e no primeiro toque Ele atende, fala direto a Deus, em espírito fala mistérios. Eu vim da Bleia, né? Então ali era muito, era algo grandioso, né? Abra comigo o texto de Isaías 28, eu coloquei aqui, fui ver aqui onde é que estava, Isaías 28, Isaías, Velho Testamento, capítulo 28, 11 e 12, pelo que por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a este povo, a qual Ele diz: este é o descanso, este é o refrigério, lugar de sossego, repouso, consolo, paz, tranquilidade. Esse é o lugar de descanso alcançado, este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir, sem fazer uma doutrina fechada. Da minha experiência, muitas vezes quando eu oro em línguas, é meio como se o Espírito enquadrasse a alma, a ansiedade, a alma agitada, atribulada, sobrecarregada, preocupada, ela vai, o Espírito toma conta, o Espírito Santo no meu espírito vai tomando lugar de governo, a alma agitada vai se colocando no lugar, debaixo do Espírito, o corpo recebe o benefício, paz,
descanso, refrigério, renovo, energia, tranquilidade, criatividade, soluções, tudo vem do alto. Eu falo mistérios. Eu não sei, mas o Espírito intercede em mim com gemidos inexpressíveis, conforme Romanos 8, 26, e com Deus eu falo mistérios, que vai curando a minha alma e vai ordenando. Uma dica tanto para as esposas, como para os maridos, como os pais para os filhos, quando estiverem muito almáticos, fora da curva, dá um toque: querida, acho que está na hora de orar um pouco em línguas, mas não com sarcasmo, nem com ironia. Querida, vamos orar um pouco em línguas? Tu está muito nervosa, muito crítica, muito cri-cri, muito negativo. Vem comigo, deita aqui. E a alma vem para o lugar, o love aflora, ou glória, a paz vem, as crianças vêm no lugar, quando o casal, quando os pais se ordenam, em espírito, fala mistérios, ora de fato, fala direto com Deus. O meu espírito é edificado. E se não bastasse, Paulo em 1 Coríntios 14, 18 ainda vai dizer: eu falo mais em línguas que todos vocês. Se alguém achava que não era necessário, hoje, ou se arrepende, ou se converte. Porque não tem opção. Para o discípulo cheio do Espírito Santo, a consequência desse batismo e agora ser cheio do Espírito é falar em línguas, é profecia, é sonhos e visões, direito para todos nós. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Esse verbo ele está no imperativo: enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Amém? Se eu não obedeço o mandamento, eu estou em pecado. Eu estou rindo de nervoso. Ou seja, é um mandamento. Se eu desobedeço o mandamento explícito do Senhor, eu estou em desobediência. Desobediência é pecado. Ou seja, se cada dia eu não me apresento para ser cheio do Espírito, na verdade, eu estou em desobediência. E eu não quero. Eu quero ser obediente à voz do Espírito. É um mandamento. Ele está na voz passiva, no sentido que eu é que sofro a ação. Eu não cometo a ação, eu sofro, eu sou passivo da ação. É Ele que me enche. Mas é um ativo disposição. Vou repetir. Eu me coloco disponível ativamente, mas quem me enche é o Espírito Santo. Por isso que eu sou a pessoa no passivo. Eu recebo a ação. É Ele que me enche, mas eu me disponibilizo ativamente. Amém? Em terceiro lugar, está no tempo presente. É contínuo. Seria, no inglês, present, ali, um presente contínuo. Todo dia, toda hora. É dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está no plural, ou seja, é para todos. E tem 4 palavras-chave aqui que o Espírito Santo usa. Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha ali como continua, Efésios 5, pode ler comigo, abra a tua Bíblia. Ele vai dizendo como ser cheio. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e sujeitando-vos uns aos outros. No original é falando,
cantando e tocando, ou cantando e louvando, salmodiando, agradecendo e se submetendo. É o como que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, você precisa abrir a boca. Você precisa começar a falar, a cantar, seja hinos, seja salmos, seja cânticos espirituais, para meu entendimento, em línguas, seja dando glória a Deus, agradecendo, ou seja, crítica, negativismo, murmuração, queixa, reclamação, não vai me encher do Espírito Santo de Deus, vai me encher de outro Espírito. Eu vou repetir: queixa, negativismo, murmuração, reclamação, vai me encher de outro Espírito. Enquanto que quando eu abro a boca, dando graças a Deus por tudo, em todas as situações, começando a abrir intencionalmente a minha boca, para falar entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Eu não sei tocar guitarra, nem teclado, eu fico com uma santa inveja. Eu sei que também no céu eu vou ter uma harpa elétrica lá, eletrônica, né, que vou tocar junto com os anjos ali, vai ser uma barbaridade, vou conduzir louvor lá, né? Aqui na terra não foi esse dom que Deus me deu, mas eu posso tocar um solo de guitarra no meu coração, né? E o João Batista aqui, né? Ou seja, eu posso fazer um solo no keyboard ali, no teclado, ou na bateria. De vez em quando eu me empolgo, chego perto das baterias, o Erasmo que dizia assim, menos, né? Mas eu falo assim, mais, né? Mais, agora a celebração, toca, vai, pá, né? Rebenta esse negócio aí, né? Celebração, tem que crescer, sobe para diante do trono de Deus. Mas eu posso fazer isso dentro do meu coração, cantando, tocando, um solo lindo de guitarra para o Senhor. É um aroma suave, que sobe, que nem nós ouvimos aqui hoje. Tudo, como é que é, Daniel? Tudo é dele, tudo vem dele. Canta aí, como é que é o refrão? Eu não vou tentar aqui, porque eu não sei. Tu és digno de tudo. Mais uma vez. Digno de tudo, porque tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tu é a glória. Mais uma vez, me ajuda. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tu é a glória. Tu consegue ver o Espírito conduzindo? Consegue tocar? Não tem nada de homem, não tem nada da pessoa, é algo genuíno, centralizando toda a glória na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Vamos para o outro PowerPoint. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você se lembra da Isabela que Deus curou da morte? Aquela menina de 16 anos da Suécia? Que ela chegou no hospital e 2, 3 minutos depois ela fechou completamente aqui a garganta e perdeu a respiração. Ela teve que ser entubada na hora e foi para a UTI. Se os pais tivessem demorado alguns minutos mais, ela teria falecido nos braços dele, no carro, indo para o hospital. Mas Deus levou o tempo certo e salvou a vida dela.
Foi ela que me fez essa pergunta. Nós estávamos jantando na casa deles, dos pais e com os filhos, e ela me fez, às vezes eu tenho dificuldade de saber quando que é do Espírito, quando que é algo de mim, ou quando é algo do inimigo. Então, toda palavra profética, visão, sonhos, direções, tem origem ou em Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ou algo de nós mesmos, do homem, ou então, pior ainda, do inimigo. Como ter certeza para que você possa caminhar com toda tranquilidade? Como identificar isso? 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apaguem o Espírito. Ou seja, não sufoca a manifestação do Espírito. Claro que tem o extremo de completamente extinguir o Espírito Santo na habitação nossa, em função de um pecado de rebeldia voluntário, repetido, decidido, contrariando a vontade de Deus. Acho que é o extremo, mas aqui eu não quero trazer esse extremo, eu quero trazer essa questão de que muitas vezes nós não damos a atenção para o Espírito Santo. Nós precisamos dar a importância para Ele, não desprezando as profecias, mas julgando todas as coisas, retendo o que é bom e abstendo-nos do mal, continua o versículo. Então é lícito, é bíblico, é necessário você julgar as profecias. Às vezes julgamos o profeta, nós temos que julgar a profecia, e não mandar embora o profeta. Tem caso que até tem que fazer isso, mas tudo bem, são extremos. Mas nós precisamos julgar a profecia. Lembrando que ele é um carteiro, ele não é o responsável, né? Ele vai entregar apenas a carta, que nós aprendemos com Ediléu. 1 Coríntios 14, 29, vai falando: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem a profecia, julguem o conteúdo profético, seja uma visão, seja um sonho, seja uma impressão, seja uma palavra. Como é que eu posso conferir se isso vem de Deus ou não? Vou te dar alguns filtros. O primeiro filtro é que é sempre dentro do parâmetro da palavra de Deus. É o primeiro filtro. Quando é de Deus, vai concordar com a palavra de Deus. O texto clássico é 1 Pedro 4, 10 e 11, cada um sirva com o dom que recebeu, né, do Senhor, como bons administradores, né, da multiforme graça de Deus, fala a minha versão. Se alguém fala de acordo com a palavra de Deus. Na versão atualizada fala de acordo com os oráculos de Deus, aí já parece Matrix, né, para os adolescentes aí, né, mas assim, fala de acordo com a palavra de Deus, ou seja, a palavra profética, ela tem que concordar com a palavra de Deus, jamais contradizendo, jamais se opondo, jamais extrapolando em algo, vamos dizer assim, que seja doutrina, princípio. Jamais a palavra profética, ela é superior à palavra, sempre a palavra é superior à palavra profética. Deu para entender bem? Tem um texto de Romanos, que eu nunca tinha visto nesses dias, estudando mais sobre isso, Romanos 12, 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, ou que profetize, use-a na proporção metron, olha só, Daniel, é a mesma palavra metron de Efésios 4, 7, na proporção da sua fé. Numa outra versão fala em harmonia da fé, ou seja, não a fé pessoal da pessoa, mas a fé doutrina. Então tem que estar de acordo com a palavra e a doutrina de Deus. Você diz amém? Então, primeiro teste, tem que concordar com a palavra de Deus, não pode contradizer, não pode ir contra, não pode transgredir algo explícito ou implícito, seja o princípio, seja a harmonia de toda a palavra profética vem em conjunto, dentro
da palavra de Deus. Por isso que é tão crucial você conhecer a palavra de Deus. A igreja diz amém? Aleluia. Em segundo lugar, sempre vai centralizar em exaltar e glorificar a pessoa de Jesus. Glória a Deus. Aqui já quebra um monte de situações, porque tanto João como depois Coríntios vai dizer: ele me glorificará, disse Jesus, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Está escrito em João 16:14. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai exaltar a pessoa de Cristo Jesus. E 1 Coríntios aqui, eu coloquei o texto que quando ele manifesta em palavra profética ou línguas de interpretação, e vem um incrédulo, e as intenções do coração dele são manifestos, e ele se prostra em terra, adorando a Deus, dando testemunho que Deus está de fato no meio de nós. Aleluia. Ou seja, Cristo Jesus, ele é exaltado, engrandecido, glorificado. Quando você vê alguém, seja no particular, ou seja de púlpito, aí é pior ainda, trazendo glória para o vaso, exaltação, destaque, já abre o olho, já fica atento. Espera aí, para quem está indo a glória? Para o mensageiro ou para o autor da mensagem? Está comigo? Está entendendo? Está bem claro. Ou seja, quando tem carnalidade, quando tem a exaltação da pessoa, em vez de nós trazermos como fazemos aqui, né? Pela misericórdia do Senhor, mas tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. A gente esquece quem está tocando, quem está na frente, a gente só contempla a glória do Senhor. Então o segundo filtro é que sempre o Espírito vai exaltar a Jesus. Amém? O terceiro filtro, ou aqui ainda, né, nessa modo de ação, eu coloquei aqui, poderia ser outro filtro, é que o Espírito Santo ele vai induzir, ele vai inspirar, ele vai falar no meu espírito, me intuindo, vai me levar a me mover em cooperação junto com Ele. O Espírito Santo não te obriga. Assim como eu falei antes, né, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo vai pegar a minha boca para que eu comece a falar em línguas, então ele vai começar a me chacoalhar e eu vou começar, né, ele vai começar a produzir em mim uma língua. Não é assim que funciona. O Espírito Santo não me arrebata no sentido, a não ser algo muito extraordinário e ocasional, e fora da casinha, muitas vezes ele pode até fazer, mas é muito fora da curva. O normal é que ele vai induzindo, falando, conduzindo no meu espírito, eu identifico, eu me prontifico, e eu coopero, e eu decido trazer a palavra em línguas, trazer a interpretação, levantar a voz num cântico espiritual, que o Espírito Santo está fervilhando dentro do meu espírito, mas sou eu que decido cooperar com o Espírito. Você diz amém? Eu vim de um contexto onde havia muita confusão. A pessoa se levantava e falava em línguas em voz alta no meio da pregação, contrariando, havia uma disputa entre o pregador aqui e a irmãzinha falando em línguas ali, né? A já está rindo porque ela sabe bem do que eu estou dizendo, e virava uma bagunça muitas vezes. Isso não é de Deus. A palavra fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ah, mas eu tenho uma palavra, eu tenho que entregar agora. Não, fica tranquilo, vamos conferir qual é o horário, qual é o modo, qual é o jeito, qual é o tempo, de que forma o Espírito Santo quer que tu traga essa palavra. Ah, mas eu não consigo controlar. Consegue sim. Amém? Porque o Espírito Santo, ele não me toma fora da minha consciência. Quem age dessa maneira é o inimigo. Quando tem essas pessoas tomadas por demônios,
e as pessoas começam a ter transe, a pessoa fica fora da sua consciência, ela perde a razão. O Espírito Santo nunca te tira, porque ele vai usar a tua mente, a tua alma, tua vontade, teu sentimento. Você está comigo? Então, tudo que constrange, obriga, impondo, provocando conflito, falta de paz, inquietude. Eu coloquei ali Tiago 3, pode abrir, é um texto forte, depois nós citamos ele de novo, mas Tiago, abra comigo por favor, Tiago capítulo 3, olha só que versículo, ele vai dizendo um contraste entre a sabedoria do alto, que é de Deus, e a sabedoria terrena, que vem do inimigo. Tiago capítulo 3, vai nos falando a respeito dessa palavra, da sabedoria de Deus, e a sabedoria que é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem de baixo, coração invejoso, amargurado, sentimento faccioso, essa não é a sabedoria que desce do alto, ela é terrena, animal, almífera e demoníaca, onde há inveja, sentimento de divisão e confusão, a toda espécie de coisas ruins. Agora digo eu, entretanto, todavia, a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura, pacífica, perdoadora, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. E já completo aqui, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, tu já vê o fruto. Se uma palavra traz tudo isso que é de negativo, por mais que pode parecer até bíblico, mas se o fruto é confusão, é um sentimento ruim, espera aí, não somente o conteúdo, mas também o espírito com que a pessoa traz a palavra, precisa ser conferido e checada. Amém? Está entendendo? Aleluia. Sempre é para edificar, consolar e encorajar. Isso aqui é tiro e queda, são 3 trilhos. Toda palavra, visão, revelação, vislumbre, intuição, palavra, algo que eu recebo do Senhor, edifica, consola, encoraja, está dentro das Escrituras, aleluia, exalta Cristo. O fruto é de edificação, o fruto é de consolo, o fruto é de encorajamento. Estou livre para repartir. Amém? Ou seja, a palavra várias vezes no 1 Coríntios 14 vai dizer que o que profetiza fala às pessoas, edificando, encorajando e consolando, tudo seja para edificação, e todos podemos aprender a profetizar um após o outro, para que todos possamos aprender e dessa forma sermos consolados. Você pode repetir comigo: consolo, edificação e encorajamento. Quando eu era menor, eu pensava que exortação era puxar a orelha dos irmãos, era dar um cascudo, né? Não é, ali é paracleses, é encorajamento. Então repita comigo: edificação, consolo e encorajamento. São os 3 trilhos seguros para você caminhar dentro da palavra profética, dentro da visão de um sonho, de uma revelação, de algo que tu recebe diante de Deus. Já passei pelo filtro aqui, confere, estou liberado para repartir. Amém? Aleluia. Qual é o próximo filtro? Sempre em paz e ordem. Deus não é Deus de confusão. Já vimos o texto ali de Tiago, e 1 Coríntios 14, 33 vai dizer que Deus não é de confusão, sim de paz, como assim em todas as igrejas dos santos. Ou seja,
Deus não se contradiz, Ele não diz uma coisa, depois diz outra, não, Ele tem uma ordem, Ele tem uma harmonia, Ele tem uma forma de proceder, Ele vai nos conduzindo em amor. Então Deus é um Deus de paz. Quando tem algo gerando confusão, inimizade, conflito, partidarismo, tu já sabe de onde vem dos quintos. E tu já repreende e não deixa passar. Seja no grupo caseiro, seja entre algum discípulo, seja nós aqui na reunião maior, sempre precisamos saber que Deus é Deus de paz e Deus de ordem. Nós temos o costume há muitos anos, para evitar conflitos, de trazer e checar com o presbitério. No grupo caseiro, conferir com a liderança. Checar. Porque nós precisamos do corpo para discernir. Às vezes a gente fica tão tocado pelo Senhor nos usando, que a gente não se segura, não sabe se aquela palavra é para mim, se aquela palavra é para aquele momento, essa é para todos. Eu preciso da ajuda dos meus irmãos para discernir. Então, claro, quando é um encontro maior, a gente sempre tem um filtro dos companheiros mais maduros, que dá uma checada, se aquela palavra é de Deus, é em harmonia com tudo aquilo que Deus está fazendo naquele momento do encontro. Vocês não sabem, se notam, muitas vezes Deus vai construindo, é algo tão lindo quando tu vai discernindo isso. Às vezes é de Deus, mas é para ti mesmo. Então, tá bem, Senhor, obrigado, eu vou ficar com essa palavra. Não é para todo mundo. Mas eu tenho que falar para todo mundo. Espera aí é centralizado em Cristo ou é centralizado na minha pessoa? Tem tempo e modo para todas as coisas. Estão compreendendo? Estou tentando ser o mais prático possível. Logo mais vamos para a prática aqui também. E sempre é com decência e ordem. A palavra fala, que eu já repeti aqui, que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Então eu posso orar em línguas, eu posso parar de orar em línguas, eu posso começar a interpretar, eu posso parar de interpretar, eu posso profetizar, eu posso parar de profetizar, porque quem está no controle somos nós, no bom sentido. Não é o Espírito que me arrebata e me obriga, de novo vou falar, Ele induz, no bom sentido, Ele intui, Ele dá a palavra, e eu vou cooperar, ouvindo, identificando e praticando, agindo em cima da palavra que Ele me dá. Mas é com decência. De novo, Tiago 3,17, a sabedoria da do alto, ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, diz essa versão, bons frutos, imparcial e sem fingimento. E ainda, o 2 Timóteo 1,7 vai dizer que é com moderação, ou seja, nenhuma palavra profética vai expor negativamente uma pessoa, vai envergonhar ela, vai denegrir a vida daquela pessoa. Está comigo? A palavra de Deus, ela edifica, consola, encoraja, não detona nem destrói, porque a palavra fala que a nossa autoridade que Deus nos deu é para edificar e não para destruição. Aleluia. E eu creio que mais um aqui ainda, é sempre em amor e com amor, cheio de amor de Deus, gerando vida e esperança, sem acusação e condenação. Coloquei ali o texto de Apocalipse 19:10, que o espírito da profecia é Jesus. O espírito da profecia. Hoje de manhã eu estava revendo essa palavra e meditando. Se o espírito da profecia é Jesus, e o fruto do caráter de Jesus é o fruto do Espírito, então o centro da profecia é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, ternura, gentileza, graça, domínio próprio. Porque a essência da profecia é o amor de Deus. Amém? Então, quando tu está cheio do amor de Deus, vendo Deus através de ti, para aquela pessoa que Deus está te dando uma palavra, deixa extravasar o amor de Deus. É em amor e com
amor. Nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então agora, Senhor, eu quero manifestar esse amor, mesmo quando Ele corrige, mesmo quando Ele traz uma palavra de repreensão, e Ele pode, uma palavra profética, pode corrigir, mas o final e o fruto e o meio, o conteúdo é com amor. Me lembro de uma irmã em uma cidade genérica do Brasil, ela era muito usada pelo Senhor para trazer palavras, especialmente de línguas e interpretação. Mas cada vez, por causa do contexto que ela veio, ela trazia uma palavra com um tom muito duro, muito acusativo, muito de acusação. E eu fui conferir, e a Marta, eu também, e assim a gente via que o conteúdo era de Deus. O conteúdo era bíblico, mas o tom não era o Espírito de Cristo. Era sempre como se Deus estivesse bravo com a pessoa, como se Deus estivesse dando uma funda de laço na igreja. E eu perguntei para o Senhor, Marta e eu conversamos, oramos, e eu fui abordar essa moça, e ela imediatamente acolheu a palavra de correção, e eu disse para ela: querida, o que tu está recebendo é de Deus, mas a forma que tu transmite é sem amor, é com muita dureza, é com muita quase agressão. Parece que Deus está sempre rabugento com a igreja. E ela caiu em si, se arrependeu, mudou de atitude e já cresceu muito. Ainda não chegou no love total ali, né? Mas ela já está transmitindo a palavra que ela recebe, conteúdo certo e o espírito correto, cheio de ternos afetos de graça e de misericórdia. Conseguiu compreender? Sem condenação, sem acusação, sem repreensão negativa, mesmo se for algo de correção, e pode haver, porque Jeremias recebeu ali para destruir, para derrubar, né? Mas também depois para edificar. 4 verbos negativos, para depois 2 positivos: edificar e levantar. Então, a palavra profética, mesmo quando ela tem um início de correção, é para o bem, para a edificação. Amém? Aleluia. E nós já vamos concluindo. Coloquei aqui para final, é a última tela. Sempre em fé. De novo voltamos para aquilo que concluímos hoje à tarde. É um crescente. Assim como nós coletivamente estamos crescendo na manifestação do Senhor, o Senhor quer também que cada um de nós individualmente possamos, depois de sermos batizados no Espírito, agora manifestamos as línguas para a nossa edificação pessoal, é o primeiro upgrade. Depois, agora, nós oramos para que possamos ter línguas para edificação de toda a igreja, né? Como o Frank recebeu aqui, e depois o Lucas, né, interpretou, e eu fiquei aqui: Senhor, mas essa palavra do Frank era para ter interpretação, e eu fiquei aguardando. Fiquei tão feliz, Lucas, que tu trouxeste aqui, porque isso confirmou a palavra de Deus. Então, quem ora em línguas, agora ore também para que possa haver interpretação. Quem já ora em línguas para interpretação, ore também para que possa interpretar, como fala no versículo 13. Então aqui, se nós somos 350, nós devemos ter 350 irmãos e irmãs disponíveis para falar em línguas, não só para a sua edificação, mas também para que haja interpretação e que possa interpretar. Você diz amém? Ele diz ali: se alguém fala em línguas, agora ore para que possa interpretar. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer na prática logo mais, vai ser: Senhor, eu quero começar a interpretar. Amém? Você vai orar isso. Eu já orei, e já pedi, e já recebi, e eu pratico direto. Amém? Já contei para ti a primeira vez, né? Quando o Abner, acho que foi receber uma palavra em línguas no meio da congregação, éramos mais ou menos 1000 pessoas, ali no tempo da, sei lá onde é que era agora, na Monteiro, tá?
E aí o Moisés se vira para mim e diz: John, interprete. Assim na lata. E eu nunca tinha interpretado antes. Sabe aqueles microsegundos, abre um buraco, implode, aperta o botão, desaparece, ninguém escutou. Não, foi engano. Eu disse: Senhor. Mas também, imediatamente veio: se o Senhor revelou isso para Moisés, então o Senhor vai me dar a palavra de interpretação. E comecei a orar, e receber, e comecei a falar. E quando eu comecei a falar a primeira, a segunda, a terceira palavra, depois veio mais línguas, e depois veio mais interpretação. E ali foi um romper de águas para a minha vida, nesse aspecto. Depois nunca mais parei. Amém? Queres fazer isso hoje comigo? Não. Interprete. Pode ser, olha aqui. Eu fiz isso com... Onde é que está o Dani Pires ali? Dani estava aqui. Não, aconteceu uma vez aqui, alguns anos atrás. Deus deu um cântico espiritual. Não foi isso, Dani? Né? E Deus me disse: Deus está te dando a interpretação, cante agora. E ele cantou. Ele foi ousado, ele quebrou ali a cara e a vergonha, e ele rompeu em espírito, e ali Deus trouxe um upgrade para ele. Pode falar. Não tinha recebido nada até colocar a boca no microfone. Quando foi eu que coloquei. Quando eu coloquei a boca no microfone, não, o microfone na boca dele, ele recebeu a palavra que Deus tinha me revelado, que ele ia receber. Eu agi em fé, e ele surfou em cima da minha fé, e rompeu, em nome de Jesus. Nós vamos surfar na fé do Senhor, uns sobre os outros, e uns com os outros. Todos podemos profetizar um após o outro. Versículo 5, 31 e 39, repete essa palavra. Então, a igreja em Canoas, a partir desse patamar, eu profetizo que é uma igreja de profetas, onde todos profetizam, amém? Onde todos trazem palavras de encorajamento, palavra de edificação e palavra de consolo. Que igreja maravilhosa, saturada com a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12 de 1 Coríntios 14 vai dizer: devemos ser zelosos. Tem que me cuidar porque eu não sei pronunciar o Z às vezes, e S me atrapalho. Zelosos, ávidos. Errei ou acertei? Não. Tá? Devemos ser desejosos de espírito, servindo ao Senhor. Significa procurar progredir e transbordar abundantemente. Foi tão bom aquele retiro em 1512, quando eu profetizei uma vez, mas agora nunca mais. Não, please, por favor, nada dessas bobagens. Eu quero crescer na palavra profética, em línguas, interpretação. Eu quero progredir, desejando crescer, zeloso, servindo a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para a equipe vir aqui. Oh, Jesus, não terminamos ainda, só a primeira parte teórica. Agora vamos ter alguns minutos, né? São 20 para as 10, então temos tempo ainda. Amanhã é domingo, amanhã começamos que hora? 9h30, tranquilo, dá para tomar bem café, vinho abastecido, mas vamos nos colocar agora em pé, e começa a orar diante do Senhor. O Senhor nos limpou da encrenca braba, o Senhor tirou as tampas, né, os bloqueios negativos. Agora vamos ativamente, não põe em ponto morto, ou apenas indo para casa. Concentre-se, vamos juntos exercitar um pouco mais, em nome de Jesus. Vai orando em línguas. Pode vir toda a equipe, isso. Se tu nunca pediste ao Senhor, pede: Senhor, eu quero aprender a interpretar. Eu já oro em línguas, mas eu quero receber línguas para a interpretação, e eu quero aprender a interpretar. Hoje eu quero te pedir isso.
Fala isso agora ao Senhor. Eu quero aprender a profetizar, Senhor. Eu quero receber tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vem vocês três gurias, vem para cá, por favor. Não se preocupe, eu não vou expor. Vem tu também. Tá, vem aqui. Isso, vem aqui para cima. Vem, isso. Aleluia. Vamos fazer uma rodinha aqui. Vem tu comigo aqui. Amém? Como é que eu quero que funcione? Vou dar uma sugestão. Elas vão aprender a profetizar. Tem que tirar a mão do bolso. Tá, isso. Tá. Ninguém com chiclete, né? Agora, não, né? Não, tá. Aleluia. Então, primeira coisa, o que eu sugiro? O que eu oriento? Começamos a orar em línguas. A gente não recebeu nada ainda, mas a gente está recebendo. Estamos orando em línguas para receber algo do Senhor. Oh, Senhor, queremos profetizar aqui, Senhor. Queremos trazer uma palavra em línguas e interpretação. Queremos, Senhor, trazer algo que edifica a vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Mais poder, mais unção, mais liberdade ainda. Vai orando, Senhor Jesus. Vai orando. Aleluia. Agora começa a pedir: Senhor, me dê uma palavra para a vida da minha irmã. Me dê uma visão. Me dê uma revelação. Me dê uma impressão espiritual. Em nome de Jesus, algo que possa cooperar contigo, Senhor. Aleluia. Quem recebeu? Aleluia. Quem recebeu algo do Senhor? Alguma visão, alguma revelação, alguma palavra? Por enquanto não. Tu já recebeste? Ainda não? Deixa vocês continuando orando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor um cântico mais para ativamente nos expor, em nome de Jesus. Continue aqui. Aleluia. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos cantar mais uma vez o início. Espírito, coloca a mão sobre a sua cabeça. Enquanto oramos, o Senhor vai te enchendo mais o Espírito. Aleluia. Vamos fazer isso profeticamente. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
te junta com 2, 3, 4. Pode ser rapaz com rapaz, moça com moça, mulher com mulher. Agora fecha uma roda santa. Começa a orar pela pessoa que está no teu lado. Vamos distribuir o presbitério e diácono ali. Rompe essa bolinha ali. Não, vocês vão lá. Separem, tá? Separa. Nada de. Não. Vai no meio. Não. Sai. Vai no meio. Começa a orar. Se tu não recebeu nada, começa a orar em línguas primeiro. Depois começa a profetizar. Depois começa a interpretação. Tudo para encorajamento, edificação e consolo. Isso. Seja ousado. Pede línguas. Pede interpretação. Pede profecia. Aleluia. E tu enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Existe um rio, Senhor.
de Deus, enche a minha vida. Rio de Deus, eu quero beber. Rio de Deus, enche a minha vida. Rio de Deus, eu quero beber. Rio de Deus, enche a minha vida. Rio de Deus, eu quero beber. Rio de Deus, enche a minha vida. Rio de Deus, eu quero beber. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa Majestade, Santa pausa, por favor. O espírito do profeta está debaixo do profeta, então dá uma pausa, só a música, para um pouquinho, só por causa da minha voz. Espera um pouquinho. Agora que você já orou, muitos já profetizaram, mas agora ousa também trazer uma palavra específica, algo que tu viste sobre a pessoa. Eu estava orando aqui com uma pessoa agora, o Senhor me mostrou uma nuvem escura, que Ele tirou, colocou um óleo de alegria. Eu vi isso, não com esses olhos, mas eu vi com esses olhos, e eu lancei a palavra, em fé. Tenha a mesma simplicidade agora. Você já orou bastante em línguas, já abençoou um ou outro, mas agora dá um passo mais. Quero profetizar, Senhor, uma palavra, uma visão. Sonho ainda não dá, né? Vamos dormir depois. Mas assim, um versículo, uma palavra-chave, um vislumbre, uma pintura, um discernimento, uma impressão. Reparta com a pessoa que está do teu lado. Amém? Não fica só em línguas. Dê mais um passo. Amém? Vamos fazer isso? 5 minutos para continuar nessa próxima passo. 1, 2, 3. Pode começar.
Meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca Não vou calar, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, manifesta sobre teu irmão, e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, profetiza, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca
atrapalhar. E sem encerrar, quem quiser continuar fica livre. Mas eu queria te pedir para que tu tivesse em espírito de intercessão sobre amanhã de manhã. Há uma impressão no meu espírito que amanhã o Senhor vai fazer curas. Tem algumas enfermidades crônicas entre nós, algumas situações aparentemente até de impossíveis, mas a percepção que eu tenho que amanhã o Senhor vai manifestar o poder de cura, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco em oração, sonha os sonhos de Deus, receba visões, palavra profética, e vamos chegar orando em línguas. Todo mundo ao entrar nesse lugar, já vai orando em línguas, desde casa, dirigindo, se deslocando para cá, para que o Espírito Santo possa nos levar mais um patamar amanhã de noite, amanhã de manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.